O capítulo 1052 de One Piece foi histórico. Em um número finito de páginas, Oda causa um impacto imensurável no universo da obra, porque simplesmente tivemos bomba atrás de bomba. O despertar de um deus, Nika, a queda de 2 Yonkous, Big Mom e Kaido, além da confirmação de 3 mortes, Hawkins, Ashura Doji e Izou. 1, 2, 3. Em um passe de mágica, a maior guerra desde Marineford gerou tremores que serão sentidos em todos os mares, todos os oceanos do mangá. O governo mundial e a CP0 planejam seu próximo movimento, mas alguém possivelmente muito mais imprevisível é revelado. Ryokugyu, o almirante Touro Verde, está chegando em um ano. Isso já seria o suficiente para tornar qualquer capítulo um absurdo, nós ainda temos uma revelação realmente histórica. O nome daqueles que estão sendo reconhecidos como imperadores do mar está no jornal. Morgan's Big News não dorme em serviço. E, possivelmente, esse é o momento em que Luffy oficialmente se torna um dos 4 imperadores do mar, depois de mais de 1000 capítulos. Um lugar que era praticamente impossível ver aquele moleque bobo que sai do barril chegar, agora é simplesmente verdade. Ele chegou lá. E melhor de tudo, ele não tá nem aí. Luffy tá mais preocupado em curtir a comida, se recuperar e tomar seu banho. Por enquanto, a amizade e a alegria tomam conta de Wano. Depois de mais de 20 anos de sofrimento, um momento tão feliz e puro, mas que pode ganhar contornos dramáticos. Quais são as verdadeiras intenções do almirante? Será que ele aguenta lutar com o que sobrou da aliança sozinho? Ou será que ele só quer conversar? E que maneira curiosa de voar, né? Aliado ao fato que ele não comia há mais de 3 anos, seria ele conectado à natureza, aos elementos terrestres de maneira mais íntima ainda do que imaginávamos? Será Ryokugyu um usuário da fruta de Gaia? Ou até da natureza? De Pan, quem sabe? A Akuma no Mi da fotossíntese foi revelada. Bom, não sei. Claramente estou ficando maluco. Mas não mais maluco do que o Luffy vai ficar quando vê a sua nova recompensa. Sim, Luffy do Chapéu de Palha, o Imperador dos Mares, o Yonkou, terá a sua nova recompensa com múltiplos bilhões e pode confiar porque essa é fato. Sua primeira recompensa com múltiplos bilhões será revelada. O tempo passa, os capítulos correm, nós envelhecemos e One Piece continua incrível. Por mais implacável que o relógio seja, ele só quer que nós aproveitemos. Por enquanto, correm os segundos, minutos, horas e dias e o tempo simplesmente passa. E nossas emoções, dores, tristezas e alegrias, bom, elas ficam. É difícil não simpatizar com as palavras de Marco e Kinemon, que já foram em mais funerais de amigos do que qualquer pessoa mereceria, mas ainda assim mantêm as suas cabeças erguidas. O tempo passa, mas os remanescentes ficam. Ficam para carregar a memória e glória daqueles que alteraram e tiveram um pedacinho da nossa vida só para eles. Cada célula, cada lembrança, cada ação que altera a nossa existência também pertence àqueles que partiram. Isso vai ficar com Marco, Kinemon, Luffy, Yamato, Zoro, Momonosuke, Kid, Law, Nami, Robin, Jinbe, com todos aqueles que lutaram por um futuro melhor para o Wano. Sem o sol se pondo, não podemos ter um novo amanhecer, mas, por enquanto, vamos pagar nossos respeitos à lua e comemorar mais uma vinda do sol. Um novo amanhecer chegará. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek e hoje o capítulo 1052 de One Piece foi loucura, foi insanidade e a gente vai destrinchar cada detalhe, cada quadro, cada vírgula desse incrível, maravilhoso capítulo. Então, se puder, dá o slap no like, se inscreve, dá essa moral, chega na nossa lojinha chapéusdepalha.com. Você não vai se arrepender com os designs originais, com as belas marcas, as belas camisas, os belos moletons, os belos suéteres, os belos tudos. Vai ser tudo de bom. Então, chega lá dessa moral e chega de meme, chama a vinheta e let's go, let's go, let's go. O capítulo abre com a revelação de que Gangster Gastino, ou Caesar Crown, o que for melhor, ainda está preso em Whole Cake Island, o que chama a atenção dos invasores, Reijo e Ishiji. A última vez que a gente viu o César foi no capítulo 872, depois que o Capone Bege devolve seu coração e ele supostamente foge, mas não rolou. Essa conexão entre Caesar e Guilherme, inclusive, é bem interessante, porque o Judge conhece bem o cientista. Eles faziam parte do grupo MATS, né, que é o conjunto com Queen e Vegapunk dos cientistas mais insanos de todo o mangá. Mas vamos ao que interessa, o capítulo abre com o incrível React, o React ao vivo do Gorosei, praticamente o Casimiro de bigode, reagindo a uma notícia intensa. Basicamente, Nika, o deus do sol, despertou e todos os planos do governo mundial de evitar que esse acontecimento rolasse falharam. Os caras fracassaram. A gente precisa lembrar que o despertar é consequência direta das ações daqueles homens, que ordenaram que o agente da CP0, no capítulo 1043, interferisse na luta entre Kaido e Luffy.
resultando numa pancada tão forte que não só fez o coração do Luffy parar, como também despertou a sua fruta. Então assim, nascendo Nika, Deus do Sol. Um dos anciões também comenta diretamente a queda dos dois Yonkous. O clima na sala é de tensão, até um certo medo e desespero. Não tem como encobrir uma notícia tão grande. Não existe suborno ou esquema de assassinato que seja suficiente para impedir de circular a notícia que vai abalar todo o mundo. Big Mom e Kaido foram derrotados. Isso eu acho que já tá full canon. Eu não sei se eles exatamente morreram, mas eu acho que derrotados eles foram. Reviewer profissional, gênio! A gente vê um pouco mais pra frente no capítulo. E nada de Big Mom nem Kaido. Eu acho que seria insano não imaginar que se eles tivessem capacidade de lutar ainda, eles não voltariam aterrorizando o ano. Mas não foi isso que aconteceu. Óbvio que existe margem para eles serem presos, terem parado em outra ilha, estarem muito enfraquecidos. Afinal, o próprio Luffy que ganhou o combate ficou uma semana em coma. Mas, óbvio, eles são Yonkous e nada pode ser suficiente para realmente finalizar ou matar eles. Então, vamos ficar ligado no que vai acontecer com Big Mom e Kaido. Mas, por enquanto, RIP foi de baixo. E que hype eles reconhecendo que não abriram as fronteiras de Wano ainda foi um grande movimento tático do nosso líder e Shogun, Momonosuke. É como uma espécie de coroação da coragem do Momo. Ele sofreu tanto, foi obrigado a amadurecer instantaneamente para salvar seu país e agora está sendo reconhecido até pelo Gorosei como um brilhante tático. E graças à defesa natural de Wano, mesmo com esse grande exército postado nas águas só para entrar, tentar invadir e derrotar as forças da aliança, isso não seria o suficiente, porque a gente sabe, defender é mais fácil do que atacar quando a gente está falando de guerra. Então, eles só têm um caminho da interferência indireta, através de um assassinato, de um sequestro, algo do gênero. O que é curioso é o seguinte, o cara da CP0 fala, não, relaxa, dá sim pra pegar Nico Robin. Só que aí já entra uma interferência. Nossos incríveis e competentes membros da CP0 já garantiram que tá moleza pegar Robin. Mesmo que eles não tenham conseguido no meio da guerra, no meio do caos. Pareceu a oportunidade perfeita, mas não. E antes deles conseguirem continuar essa conversinha, o sinal de Endemush deles é interceptado. Um terceiro não identificado entra na linha. Parece eu quando não quero falar com o telefone. Tudo leva a crer que esse personagem é o Touro Verde, por alguns sinais. Se os Dendemushi funcionam como o Oda quer que acreditemos, né, que é tipo um telefone com skin de caracol, essa provavelmente é uma linha secreta, só alguém muito habilidoso ou com grande conhecimento da marinha e do governo mundial seria capaz de conseguir o acesso. 2. Ele avisa que tá chegando, e no final do capítulo ele meio que chega. 3. Se de alguma maneira ele não está do lado do governo mundial, faz sentido ele evitar essa tentativa de sequestro da Robin enquanto ele chega nesse lugar de interesse. Se estava havendo uma interferência na linha, é muito possível que ele estivesse ouvindo e só interferiu quando algo que ele não gostou foi falado. E justamente pode ter sido essa ordem de capturar a Nico Robin. Apesar de a gente não ver a Robin em nenhum momento no capítulo. Então, será que o Oda tá querendo criar um suspense a mais? Acho que ela vai ser sequestrada, não é impossível. E agora, depois de mais de 20 anos de opressão e tirania, o Wano está liberta. É treta! Finalmente, é treta. A gente conseguiu, a gente foi campeão. Na sequência, a gente tem uma das minhas partes favoritas do capítulo. O diálogo entre Hawkins e Drake. 2 traidores, de certa forma, personagens que estão nas últimas, lutando pela própria sobrevivência e, finalmente, podendo ter um momento honesto e de vulnerabilidade depois de tantas tramas, lutas e sangue. Quando o agente da SWORD pergunta por que ele não está simplesmente a salvo, já que as cartas que ele usa conseguem prever o futuro, a resposta é até bem simples, mas hiper interessante. Ele percebeu diante do Kaido no capítulo 795 que a sua única saída que não resultaria em morte era se curvar ao Yonkou. Mas o Kid e seu bando, justamente por não se importarem em realmente lutar até morrer, em apostar que esse destino é possível, mas não é o único, eles conseguiram derrotar o Imperador e sobreviver no final das contas. Me parece uma espécie de mensagem do Oda, algo sobre como nós podemos alterar nosso próprio destino se acreditarmos em nós mesmos. E o Kid acreditou a ponto de estar preparado para morrer e mesmo assim lutar. Isso muda as porcentagens, muda as cartas, muda o futuro. É muito legal também ver o orgulho do Hawkins aflorando, quando ele diz que ele não voltaria rastejando pro Kid no momento que ele percebeu que talvez realmente houvesse uma chance de derrotar o Kaido. No capítulo 990 rola aquela resenha entre Drake e Hawkins que vemos aí no flashback. Foi uma sacada criativa muito legal do Oda, porque todo mundo jurava que esse 1% era uma referência ao Luffy, ou pior, ao próprio Drake, considerando que logo em seguida eles descobrem que o Drake é um traidor, então ele entra num perigo absurdo. Mas, na verdade, sempre foi o Hawkins fazendo as próprias porcentagens, tentando entender se existia
alguma chance dele sobreviver. Cara, algo bem trágico, bem melancólico. Imagina você tá tentando ver previsões para sua própria morte, algo muito duro de fazer. E voltando pro presente, nós descobrimos de maneira dramática que é o próprio Hawkins, enquanto ele dá seu último suspiro e cai, deixando uma trilha de sangue na parede. Bom, F, né? Morreu. Eu acredito! E outra coisa também, né? O Killer, de fato, ele é um killer, né? Uau! Time skip confirmado em um ano. Time skip confirmado como esperávamos, mas só 7 dias se passaram. E olha, é carnaval fora de época, porque nosso querido Shogun Mirim já declarou que não precisa nem tirar a decoração. Já vai ter outro festival em breve. E é um momento muito legal, muito emocionante. Os cidadãos começam a tomar ciência do que rolou nos últimos meses em um ano. Até a professora Sarah Hebb tá precisando de uma licencinha, já que ela tá muito ocupada sendo uma yokai derrotada da Black Maria. As pessoas agora podem beber água limpa, também elas podem descobrir a verdade. Todas as mentiras, a doutrinação, as farsas e as censuras impostas pelo Shogun Orochi agora finalmente chegaram ao fim. Descobrem que o Kiyoshiro era o Denjiro, descobrem sobre como a Hiyori estava infiltrada e sempre foi filha de Kozuki Oden, entre outras tantas coisas interessantes e importantes sobre os últimos meses e o intenso combate que a aliança teve contra a coalizão de Shogun Orochi e Kaido Yonkou, Motherfucker Dragão. E é curioso como os rumores sobre a batalha também se espalham rapidamente. Um guerreiro chamado Joy Boy ganha fama por ter derrotado Kaido, além de ter a honra de ser comparado ao deus da espada, Shimotsuki Ryuma, o último homem que havia derrotado um dragão e libertado Wano. Isso é só uma prova que não importa o meio, não importa a mídia, não importa a situação, a pessoa ela tem a fixação de descobrir como personagens mitológicos se encarariam em combate. A tier list é natural, o ser humano nasce bom e a tier list o corrompe. Kawamatsu e Kinemon têm uma conversa melancólica, no lugar de descanso de tantos heróis que deram a sua vida para que o Wano seja livre. E agora que eles conseguiram, é difícil só curtir o momento. No meio de tanta alegria, também existe uma profunda tristeza por aqueles que partiram. É confirmado que Ashura Doji e Zou morreram. Vemos a espada e as garruchas, lado a lado, respeitosamente sendo expostas antes de serem enterradas com seus donos. E aí então chega voando Marco, outro cara que também sofreu demais com aqueles que amou e dividiu a vida, depois viu partir. Existe algo que é chamado de síndrome de sobrevivente, uma condição psicológica que geralmente acomete pessoas que sobreviveram a grandes tragédias, um acidente de carro, de avião, um confronto sangrento, voltou de uma guerra, enfim. Algo que faz a pessoa se sentir culpada por simplesmente ter sobrevivido. E é algo muito sério, que nos faz refletir como Marco, Kinemon e Kawamatsu lidam com a situação. É muito difícil ser um remanescente, mas aqueles que se foram querem, acima de tudo, paz e alegria para os que ficam. E é honrando essa memória que eles podem sempre seguir seus próprios caminhos. E aí, passando um pouco dessa parte mais emocionante, o Yamato, coitado, tá passando muita fome. É aquela larica diferenciada que você tem quando você faz uma promessa, fica 7 dias sem comer e sem tomar banho. Quem não sentiu, bota o dedo aqui, porque senão vai fechar o abacaxi. Só que só tem alegria. A Hiyori já clama, Yamato-kun, irmão Sama, Zoro e Luffy acordaram, aê! É muito maneiro a voadora que ela dá no Momonosuke. Ela sempre foi, né, aquela irmãzinha fofa e agressiva, que agride. E óbvio, os dois querem o quê? Carne e saquê. Prioridades, né, meus chapas? É um momento de muita alegria. E aparentemente eles estão bem mais recuperados. Um leve coma de uma semaninha, né, convenhamos. Mas tudo certo. O Luffy tá com os 2 olhos, aê! E o Zoro não morreu. Tá tudo relaxado. E também tem muitas coisas maneiras nessa página dupla. O Oda sempre traz uma super riqueza de detalhes pra gente realmente ver como os personagens são vivos e tem personalidade, expressão, é super maneiro. O Luffy realmente ficou muito mal, dá pra ver que ele ainda tá com acesso e o saquinho de soro, ou se bobear até sangue, que o Dr. Miyagi estava cuidando. O Brook tocando, o Otoko lendo com a Nami, Sanji felizinho e o Zoro enchendo a cara de saquê com um vaso gigante, o tamanho de um vaso de samambaia, óbvio, né? O Zorão merece. Eu gostei bastante com eles não reconhecendo o Momonosuke fazendo cara feia, né? Pra aquele espadachim lá, velho, esquisito. E depois que ele se apresenta, fica tudo certo e o Zoro já quer desafiar ele pra um duelo de espada. Calma aí, ô Zorão, ele é só uma criança. Descobrimos também que o festival não aconteceu ainda porque todos esperavam
que os grandes heróis acordassem para que acontecesse. E agora Momonosuke pode dar ordem, as festanças podem começar. Tem uns gags bem legais, né, como o Momo apanhando e o Brook e o Sanji super felizes e satisfeitos. Realmente, Momonosuke acabou a época de mão boba inocente de criança, né? Agora você é um marmanjo esquisito. Eu ri muito do Yamato colocando o prato na cabeça do Momo, foi bom. E nesse momento a pressão já chega, né? É pra ser o melhor samurai, hein? Tem que ter a cara do pai e a força também. Coitado do Momonosuke, parece até o LeBron James no ensino médio, que já falavam que ele ia ser o maior da história. Mas assim como o LeBron, o Momo não foge da pressão, ele vai pra cima e ele vai encarar os seus próprios objetivos, seguir o seu próprio caminho. E aí também temos uma cena casual, mas um tanto curiosa. A Nami chama o Yamato pro banho. E nisso, conversa sobre a promessa que ele fez de não comer nem tomar banho até o Zoro e o Luffy acordarem. Beleza, tudo certo. Mas aí o Yamato vira e fala, pô, não tem os banhos mistos nesse castelo, ou seja, as termas tradicionais que homens e mulheres podem usar em conjunto. Mas a Kiko tá de boa. Banho das meninas pra Kiko e banho dos meninos pro Yamato. E com toda naturalidade, a gente tem a galera separada tomando banho. O que eu interpretei dessa cena? A gente nunca teve um conflito de gênero tão óbvio com o Yamato. E, com toda delicadeza, ele foi convidado pro banho das meninas pela Nami. Claramente não era algo que o deixava confortável. Ele se sentia mais confortável no banho dos meninos. A gente ainda tem um paralelo com a Kiko, e como ela conversa sobre conseguir ficar confortável com os bainhas, porque eles já eram amigos há muito tempo, mas não com homens que ela não conhecia tão bem. Me parece uma situação muito específica pro Oda ter colocado no roteiro em relação a Kiko e Yamato. Ainda mais com essa coisa das termas divididas por gênero, que são tradicionais do Japão. A gente tem até as gags com o Sanji espirrando o sangue do nariz e o Brook achando que tá em um sonho. Mas, considerando o tom, eu acho que é só um indicativo de como tanto Yamato quanto a Kiko se sentem mais confortáveis em um momento simples, mas também um momento íntimo, que é o banho. O próprio comportamento dos dois grupos sendo colocado em quadros sequenciais já é um indicativo forte o suficiente para mim. Os meninos tomando banho, gritando, espirrando água para todo lado, e as meninas mais tranquilamente se limpando e conversando. Depois a gente tem Frank e o Sop e os Bravos, né? Gente fina demais. Consertaram em uma semaninha o navio do Kid e do Law de graça, duvido que tenham cobrado. Gente fina demais. Mas Kid e Law falaram, não é pra ficar muito amiguinho deles não, porque a gente é tsundere e não pode demonstrar de maneira normal sentimentos positivos. A gente tem que ficar meio eiba, sai de perto de mim. Proibido ter amigo. O Apu chega comigo carregando ele, como sempre, né, o Chip, e ele revela o papo de X9 de alta qualidade. Já está tudo no jornal, tudo vazou, mesmo o ano sendo um país altamente fechado e difícil de se comunicar com o resto do mundo. As recompensas atualizadas e os nomes daqueles que foram proclamados os novos imperadores do mar está ali no jornal. Um cliffhanger absurdo, mas que a gente pode especular muito. Quem serão esses Yonkous? Eu tô suspeitando que Kid e Law não serão considerados imperadores dos mares. Eu acho que é possível uma surpresa, talvez até um Sankou, Luffy, Shanks e Barba Negra. E para finalizar numa tensão maior ainda, Touro Verde vem aí, voando na velocidade das pétalas. Simplesmente uma flor saindo das suas costas. É uma maneira tosca de Almirante voar, mas a gente já estava acostumado com o nosso querido Fugitora voando numa pedra e o nosso querido Okishi andando de bike pelos mares. Cada Almirante com a sua esquisitice, né? E o Akainu já tá no ouvido perturbando, falando assim, olha só, não sai da linha não, hein? Toma cuidado aí, vai devagar porque a situação tá tensa. O Akainu é um cara muito estressado, é um almirante de frota já. Naturalmente, ele é levado pelos seus deveres. E esse conflito constante que ele tem com seus almirantes é bem representativo disso. E aí fica a dúvida, o capítulo dá a entender que é o próprio Touro Verde que travou as comunicações da CP0, mas será mesmo? A realidade é que passaram 7 dias dentro do mangá desde aquele momento. Será que o cara simplesmente demorou tanto assim pra chegar em um ano? Faz sentido porque pela interferência no sinal ele podia estar longe naquela altura e o ano é um lugar de difícil acesso. Bom, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Checa a nossa loja, dá o like, dá essa moral, se inscreve. Alanzito, obrigado pela edição incrível da introdução, ficou 10, você manda muito como sempre. E mandem seus comentários, falem o que vocês quiserem, estamos aí, vou ler, vou responder. Tamo junto, One Piece. E é isso, galera, valeu!